Para Aristóteles, o universo não tinha início, mas ele também postulava ou chegava na conclusão da existência de Deus, né? Mesmo para o mundo antigo, o universo eterno e talvez o universo, quer dizer, o Big Bang é o início do nosso universo, digamos assim. Não está nem um pouco descartada a ideia de que são sequências de Big Bangs, entropia final, que de alguma maneira leva para um novo. Isso também não está descartado. Isso não está nem descartado. Né? Não, são hipóteses. Assim como a hipótese de que o Big Bang foi o início de tudo, também é o início absoluto do nosso universo, estamos de acordo. Do macro-universo, de todas as existências possíveis de maneira geral, não. Ambos são hipóteses que a gente trabalha e ambas... Isso é que é curioso. No passado, tanto o universo eterno, para quem argumentava pela existência de Deus, como era um Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia, olha, a gente só sabe que o universo foi criado, que teve início no tempo, pela fé. Ele poderia ser eterno. E mesmo sendo eterno, ele levaria a gente a concluir a existência de Deus. Por quê? Porque o universo, e tudo, na verdade, tudo que existe no universo são seres contingentes, né? Seres que são, mas poderiam não ser, podem deixar de ser, um dia não serão, ou não foram algum dia. Então, coisas que podem ou não podem ser. Qualquer coisa que pode ou não pode ser precisa de algo que não é ela própria para explicar por que ela existe. Então, eu não precisava, eu poderia perfeitamente não existir. Se eu estou aqui, tem que ter alguma explicação, alguma causa que me fez existir. Portanto, você voltando assim com cada um dos seres contingentes, você chega aqui no início de tudo, não no início temporal, mas no início lógico, no início causal de tudo, tem que ter um ser que não seja contingente. Que não poderia não existir, que não seja causado também. Ele não tem uma causa nele, ele tem que ter algo absoluto servindo como base, digamos assim, do universo que é relativo, que poderia não ser. Agora eu levanto isso, mas eu levanto duas coisas. Primeiro, perfeito. Esse algo absoluto. Vir pro lado de cá, né? Esse algo absoluto. Primeiro, parece que a razão humana está sendo levada aí para um limite que talvez ela não alcance, porque a gente está falando do início do universo. Tanto o universo eterno, eu nunca consegui entender um universo que pudesse ser eterno, porque para chegar até aqui ia ter que ter transcorrido uma eternidade, uma infinidade de eventos passados. Então nunca chegaria em momento nenhum. Esse é um ponto. Agora, o início absoluto do tempo também, você mas o que tinha antes desse tempo? Também é algo que a mente humana não... Então parece que a mente humana está sendo levada a um limite no qual a nossa capacidade de compreensão já está enfraquecida, já se perde, porque está muito além daquilo que a gente é proporcionado e capaz de entender. E o segundo ponto que você trouxe... Ok, vamos aceitar, pelo menos provisoriamente, que racionalmente falando, se a gente levar a nossa mente como realmente um guia fiel da realidade, vamos seguir a consequência até o último ponto, ok, precisa ter algo necessário. Esse algo necessário está muito, mas muito longe do que a gente entende como Deus. E assim, eu só queria tentar então explicar melhor, porque eu acho que esse ponto é fundamental. Para esse ponto de vista de dizer se Deus, enquanto entidade física, real, palpável, existe ou não. Essa questão da complexidade, para mim, é um argumento forte, que eu acho que é difícil de rebatê-lo, entendeu? E se você parar para pensar, o que eu tô sugerindo é que você tá tentando usar a lógica, tá tentando usar a tua racionalidade para entender o universo. Aí você contempla ele e vê que ele é muito complexo. Que você não consegue alcançar com a tua racionalidade aquilo. A explicação de um ser criador para essa coisa complexa torna a questão mais complexa e não mais simples. Mais simples? Muito mais complexa. Porque agora você não explicou de forma racional a existência do universo, você não explicou de forma causal a existência do universo. Eu tô assumindo que eu não tenho... Você não tem explicação para isso porque... Portanto, eu coloco uma coisa que não precisa de explicação. Entendeu? Mas isso não... Sim. Você entendeu? Isso é simplesmente fé. Isso é simples. Então, mas isso então não é uma resposta... Entendi o que você tá falando, entendi. Se eu quisesse colocar Deus como uma explicação científica, seria muito mais complexo. Não científica, racional. Racional. Simplesmente racional. É muito complexo. Tem que haver um... Assim, é muito complexo. Tem que haver um ser fundador, um ser que deu origem a tudo isso, porque é de tamanha complexidade faz sentido. E aleatoriedade. Mas faz sentido. Mas eu não acho que esse é o caminho, exatamente. Faz sentido como outras respostas também. O Joel falou uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero até que o Joel explore um pouco mais, de que se a gente tem um início do universo,
esse início passado, que é um início que pode ser localizado historicamente, digamos assim, você vê a velocidade da expansão do universo, os efeitos de radiação de fundo e tudo mais, você entende mais ou menos, projeta uma idade para o universo, né? Você imagina mais ou menos que houve ali um processo de crescimento, de expansão, que gera um ponto inicial. A gente precisa, esse é o ponto que a gente está discutindo, precisa existir uma causa para isso, algo tem que ter gerado isso. Por quê? Porque tudo que existe por uma causa. Eu não acho. É que a gente vive do num nada, universo nada causal, vem. né? Do nada, nada vem. O que é que faz, Rolandinho, que do nada passa a existir o que existe? É que esse do nada, ele embarca muita coisa. Não, o que é do nada? É uma manifestação antes? espontânea, isso que você tá querendo dizer? A gente teve um início, é isso que a gente sabe. A gente não tem certeza. Início. Então, a gente não tem certeza que o início do universo, por exemplo, foi uma manifestação espontânea. Foi como, então? Eu não tenho a mínima ideia. Pois é, a gente está buscando as hipóteses para essa explicação. As hipóteses que a gente está procurando aqui, ou eu acho que isso aconteceu de forma tecnicamente espontânea, o universo existia e essa é a explicação científica padrão hoje, né? Existia ali tudo dentro de um único ponto, e por algum motivo desconhecido, aquilo se expandiu para se tornar o que é hoje, né? É a ideia de que do nada veio tudo, né? E por nada. E outra ideia é que houve uma mente consciente que criou esse processo. O Joel disse, mas existia essa força além do tempo, essa causa não causada, está muito longe do nosso conceito de Deus? Eu queria entender melhor do Joel. Como é que você imagina isso? Porque a gente não está falando de uma coisa, a gente não está falando de um ser, é muito menos uma consciência. Consciência aí, você está levando tanta coisa humana, está projetando tanta coisa humana do nosso modo de ser em algo que, por definição, tá tão fora da nossa experiência, tão acima de qualquer coisa, que a linguagem não tem nem como aplicar. Com certeza. Então, o que a gente está falando é... Os filósofos medievais concordariam, porque Deus é transcendente. Deus não... Mas isso é até os físicos, até Einstein, até todos eles... Tudo que você é capaz de imaginar tá infinitamente abaixo do que essa coisa, se é que Deus existe, do que Deus é, sabe? Então, tem uma desproporção muito radical aí. E o que você está mostrando? Você está mostrando, existe um mistério. E esse mistério pode estar em 2 lugares. Seres contingentes precisam de alguma explicação para a sua existência. Porque eles poderiam não existir. Então precisa ter algo que faça ele existir. Então precisa ter algo necessário. O que é esse algo necessário? Se é que esse processo de conclusões da nossa razão faça sentido numa esfera tão distanciada, mas supondo que faça. O que é esse algo necessário? Eu estou postulando que é esse Deus, que eu acredito, que deu a Bíblia, que está falando. Tá, ok, você escolhe ver isso. Ou outro vai dizer, talvez. Assim como a gente está postulando que existe algo necessário, e você está chamando isso de Deus, tá? Mas talvez o algo necessário, e a gente não sabe por que Deus é necessário. A gente diz que ele é necessário por uma consequência do argumento, mas a gente não conhece a essência de Deus para entender. É verdade, não tinha como Deus não existir, ele tinha que existir, ele é obrigatório, é necessário que ele exista. Talvez o universo... Alguém pode dizer, tá bom, então talvez o universo seja necessário. A gente não vê por quê. Parece que ele é contingente, né? Talvez não. Talvez ele seja necessário. Talvez ele não precise de explicação de uma maneira que a gente não entenda também. Assim como Deus. O início, pra mim, é muito complicado. Se fosse eterno, faria sentido pra mim. O universo é necessário porque sempre existiu. Mas mesmo esse início do Big Bang, quer dizer, a matéria ultra concentrada. Bom, aquilo já era alguma coisa, né? Já tinha...